Imagine o homem mais poderoso da Europa, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, gênio militar, arquiteto de impérios. Agora imagine esse homem fugindo desesperado de coelhos. Sim, coelhos, não soldados, não canhões, não coalizões, internacionais coelhos, centenas deles, correndo em sua direção. E ele, correndo no sentido oposto. Essa história parece mentira, mas é absolutamente real. E como sempre, a verdade é mais absurda do que qualquer ficção. Ano 1807. Napoleão acabara de assinar o Tratado de Tilsit, um acordo diplomático entre França e Rússia, que selava a paz após uma longa e sangrenta campanha. Era hora de comemorar, e como todo bom líder europeu, Napoleão decidiu fazer isso da forma mais aristocrática possível, uma caçada. Mas não uma caçada qualquer, uma caçada organizada exclusivamente para ele, com pompa, banquete, uniformes e coelhos. A ideia era simples: soltar centenas de coelhos em campo aberto e deixar Napoleão e seus generais caçarem. Um esporte leve, nobre, simbólico, um imperador dominando a natureza, um gesto de controle absoluto. Responsável pela organização, Alexandre Berthier, marechal de campo, chefe de Estado-Maior, homem de confiança de Napoleão. Berthier contratou criadores locais, pagou bem, mandou trazer centenas, alguns dizem milhares, de coelhos para o evento. Tudo sob controle, tudo perfeito, exceto por um pequeno detalhe. Berthier não comprou coelhos selvagens, ele comprou coelhos de cativeiro, domésticos, acostumados com humanos, com comida servida em cestos e toques gentis de mãos cuidadosas. Ou seja, eles não tinham medo. No grande dia, Napoleão chegou. Uniforme impecável, chapéu lendário, postura de estátua grega. Os coelhos foram trazidos em caixas, colocados à margem do campo. A cerimônia começou. Berthier fez um discurso. Soldados bateram continência. Napoleão sorriu. A ordem foi dada. As gaiolas se abriram e então começou o ataque. Em vez de correr para o mato, os coelhos correram na direção dos caçadores. Não fugiram. Avançaram. Centenas de bolinhas de pelo, olhinhos brilhantes e patas agitadas correram diretamente para Napoleão. Primeiro como um grupo curioso, depois como um enxame. E ali, no campo de caça francês, o grande conquistador da Europa foi cercado por um exército de coelhos famintos. Napoleão tentou rir, pensou que fosse parte da brincadeira, mas os coelhos não paravam. Subiam nas botas, pulavam nas pernas, invadiam a carruagem e morderam. Sim, morderam. Os generais entraram em pânico. Espadas foram sacadas. Soldados batiam com as coronhas dos rifles no chão. Mas os coelhos estavam em êxtase. Eles achavam que era hora do almoço. Napoleão fugiu, literalmente. Entrou em sua carruagem e mandou seguir em disparada, com coelhos ainda pulando atrás. O episódio entrou para os registros como o dia em que Napoleão foi derrotado por coelhos, sem disparos, sem tratados, sem disparos, sem tratados, sem alianças, sem glória, apenas coelhos. Napoleão fugindo de coelhos. É cômico, ridículo e absolutamente simbólico, porque não era só uma cena engraçada, era um sinal. O homem que derrubou monarquias, o estrategista que venceu exércitos de 3 frentes,
O imperador que se autoproclamou César moderno havia sido derrotado por comida com patas. Sim, porque aqueles coelhos não eram selvagens, eram de granja. Eram basicamente lanche com coordenação motora. O impacto não foi imediato, mas dentro dos corredores do poder, as risadas começaram. O imperador correu de coelhos, sussurravam soldados. O exército foi flanqueado por orelhas longas, brincavam oficiais. Napoleão não comentou. Nunca. Silêncio absoluto. Nenhum boletim oficial menciona o episódio. Nenhum jornal do regime fez piada. Mas cartas pessoais de alguns generais sobreviveram. E nelas há detalhes demais para ser lenda. Napoleão odiava ser ridicularizado. Poderia suportar derrotas. Poderia suportar traições. Mas não o riso. E naquele ponto da história, ele já começava a se preocupar com a própria imagem. Tinha retratistas pessoais, censores, propaganda. Queria ser lembrado como mito. E mitos não correm de coelhos. Na corte, um pedido informal circulou. Não comentar sobre o incidente. Registros da comitiva desapareceram. Nenhuma descrição oficial foi mantida. Mas a história escapa sempre. E a pergunta que fica é: por que isso importa? Porque às vezes a história real de um império não está nas guerras, nem nos tratados, nem nos mapas. Está no que não pode ser dito. O incidente dos coelhos revela algo essencial sobre Napoleão. Seu medo de parecer humano, sua obsessão por controle e sua fragilidade frente ao imprevisto. Porque o que aconteceu ali não foi só uma piada zoológica, foi uma metáfora viva. O homem que queria controlar a Europa inteira não conseguiu controlar um piquenique. E esse não foi o único momento ridículo de Napoleão. Há outros, como o dia em que ele escorregou em gelo e caiu da escada do palácio, ou quando confundiu um general russo com um diplomata e ofereceu vinho antes da rendição, ou ainda quando tentou caçar sozinho e acabou perdido por 6 horas numa floresta francesa. Mas nenhum desses foi tão simbólico quanto os coelhos, porque essa foi a única vez em que o inimigo não tinha armas, não tinha tática, não tinha motivo, apenas fome. E Napoleão não estava pronto para isso. Napoleão sempre quis ser lembrado como algo maior que a vida, uma figura mítica, invencível, quase divina. Cada retrato, cada proclamação, cada desfile era parte de uma narrativa cuidadosamente escrita. E o episódio dos coelhos foi a página que saiu voando da mesa. Porque naquele momento, em vez de parecer um imperador, ele pareceu algo diferente, cômico. E isso é letal, não para a reputação de um general, mas para a de um mito. Na antiguidade, os imperadores que perdiam o controle sobre a própria imagem, mesmo que por segundos, frequentemente perdiam tudo. Roma sabia disso. Bizâncio também. A igreja aprendeu do pior jeito. E Napoleão aprendeu com coelhos. Porque o verdadeiro veneno da piada não é o riso, é o que ela revela. Os coelhos mostraram que Napoleão precisava do controle. Não tolerava o improviso. Sua grandiosidade era cuidadosamente ensaiada. Quando algo foge ao script, até um império começa a tremer. Isso explica muito dos erros que vieram depois. A obsessão em invadir a Rússia no inverno,
a recusa em admitir derrota antes de Waterloo, a insistência em controlar cada detalhe da propaganda. Napoleão era um mestre da guerra, mas um escravo da imagem. E toda vez que a realidade escapava do figurino, ele perdia. A campanha da Rússia, por exemplo, foi um teatro fracassado. Ele esperava vitória, rápida recepção, estratégica, uma paz honrosa recebeu, neve, fome, retirada, desastrosa, em Leipzig, 1813, a famosa Batalha das Nações. Napoleão hesitou em recuar. Por quê? Porque não queria ser visto fugindo, mesmo que isso custasse dezenas de milhares de vidas. O homem que fugiu de coelhos não podia fugir de generais. Isso também se refletiu em sua propaganda. Durante o Império, artistas retratavam Napoleão como um semideus, um novo Alexandre, um herói romano reencarnado, mesmo quando ele estava trancado em gabinete, revisando mapas e suando de medo. Não tem muitos quadros do Dia dos Coelhos, né? E é isso que torna esse episódio tão valioso, porque ele é a falha na armadura, o rabisco no retrato dourado, a lembrança de que por trás do mito havia um homem frágil, controlador, orgulhoso. E os coelhos simplesmente não ligavam. Eles só queriam comida e, por acidente, revelaram uma verdade que o mundo todo ignorava. A história do Dia dos Coelhos nunca entrou nos livros oficiais, mas entrou em algo ainda mais duradouro: a memória simbólica. Porque às vezes um império cai não com uma explosão, mas com uma mordida. Por décadas, o incidente foi contado em cartas, em cochichos entre diplomatas, em risos abafados nos bastidores da nobreza europeia. Vocês ouviram? Diziam. Napoleão fugiu de coelhos. E riam, mas sempre com cuidado, com receio, como se estivessem contando algo perigoso, porque sabiam, não se zomba de deuses, não se ri de imperadores, a menos que eles já estejam caindo. Napoleão estava caindo, mesmo que ainda não soubesse. Os coelhos não foram a causa, mas foram um sinal, um sussurro do destino. Nem tudo pode ser controlado. O episódio virou anedota em academias militares, usado como exemplo de erro logístico, de falha de planejamento, de excesso de confiança, mas também como fábula, uma lição sobre soberba, sobre descontrole, sobre o ridículo que ronda o poder absoluto. E ao longo dos anos, os coelhos voltaram em sátiras de jornal, em charges políticas, em peças de teatro, em contos absurdos sobre como um império inteiro tombou por descuido. Em 1870, um escritor francês anônimo publicou A Diferença entre Alexandre e Napoleão. Alexandre chorou por não ter mais mundos a conquistar. Napoleão correu de coelhos. No século XX, historiadores resgataram o episódio. Alguns tentaram negar, outros suavizaram, mas os relatos eram numerosos demais. Concordavam nos detalhes, coincidiam nas descrições e traziam sempre aquele elemento que ninguém conseguiria inventar: o desconforto, aquela sensação de vergonha não registrada, de risada contida num campo aberto, de glória rachada por dentes pequenos, porque os coelhos não estavam ali para vencer, mas venceram mesmo assim. E talvez é isso que mais assuste, que o poder mais arrogante pode ser desarmado por algo que não liga para ele, porque Napoleão podia planejar batalhas,
organizar exércitos, mover impérios, mas não podia prever o que acontece quando um grupo de criaturas famintas decide que o imperador parece comida. E ali, naquele campo verde, com botas sujas, capa rasgada e orgulho em frangalhos, Napoleão descobriu algo que nenhum general ousou dizer. Nem toda ameaça vem de um inimigo armado. Às vezes, ela vem em patas macias, com orelhas e apetite. Depois daquele dia, os coelhos deixaram de ser simples presas, viraram símbolos. Porque às vezes, o improvável, o inesperado, o poder do ridículo é mais poderoso que qualquer exército. Napoleão tentou apagar o incidente, mandou censurar relatos, ordenou que soldados mantivessem silêncio e proibiu pintores de retratá-lo em fuga. Mas o riso não se cura com decretos, ele se espalha, se eterniza, especialmente quando envolve um imperador correndo de coelhos. Hoje, aquele episódio é parte de livros de história, mas sempre apelidado de bizarro demais. E é por isso que precisamos recontar, porque o poder pode ser derrubado pelo algo mais ridículo. Lição final: o ego mais arrogante, a estratégia mais infalível, autoconfiança mais inabalável. Tudo pode escapar por causa de um descuido. E se coelhos triunfaram, o que mais está à espreita? Um bug de sistema, um tweet mal calculado, um vídeo vazado, uma decisão no sono. Porque, na guerra da história, não importa o tamanho do exército, importa o inimigo que você não viu chegando. Então, da próxima vez que você ouvir que um império se desfez, que uma autoridade caiu, que um mapa foi redesenhado, pergunte a si mesmo: será que não foram apenas coelhos? E lembre-se, o inesperado sempre tem patas. Se essa história te fez sorrir, te deu vontade de contar para alguém, ou te fez ver o mundo de outro jeito, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, que a gente revela o que os manuais ignoram, com uma vela acesa e a língua afiada. Comente: coelhos foram os verdadeiros generais dessa guerra, se você entendeu.